A atuação foi terrível, foi tão triste quanto essa música. É sério, assim, eu sou um cara muito tranquilo, assim, em relação ao trabalho do Paiva. Eu sempre falo que o Paiva é um treinador que, se o Vasco está nessa situação de uma semifinal de Copa do Brasil, é por conta dele. Se o Vasco está tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro, também é por conta do Paiva, que começou muito bem, que começou fazendo feijão com arroz, entendendo as limitações do elenco, colocando as peças onde tem que colocar. Mas assim, o Vasco já não vence 6 jogos. Eu acho que o momento da Copa do Brasil vai maquiando o desempenho do Vasco do que está acontecendo. São 6 jogos sem vitórias entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E assim, nesse recorte tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Flamengo, tem Cruzeiro. Todos esses eu entendo, porque são times superiores ao Vasco da Gama. O Juventude não é superior ao Vasco da Gama. Família vascaína, amigas e amigos, antes de continuar, né, esse vídeo top aqui trazendo diversas novidades do nosso Vascão da Gama, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo, e eles são parceiraços aqui do nosso canal. E vocês, é claro, vocês podem estar utilizando o meu cupom Notícia do Vasco 1x. É simples assim. Vocês vão aqui no link que eu tô deixando fixado nos comentários. Vocês vêm aqui, clica no link que vocês vão estar conhecendo a plataforma. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. E é claro, quinta-feira tem jogo da Seleção Brasileira, tem jogo da Champions League, tem jogo também do Vascão. E é sempre bom fazer aquela fezinha. É muito bom fazer aquela fezinha. Lembrando, se vocês depositarem R$50 usando o meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito. Bônus que pode chegar até R$1.560. É uma oportunidade única. Não perca tempo. Como aqui, ó, só clicar aqui. Clica no link, faça uma fezinha de vocês. Tem futsal, tem tênis, tem basquete, tem outras modalidades. Então não perca tempo, corram lá e venham ser felizes. Agora vamos continuar assistindo esse vídeo top, porque assim, o vídeo tá cheio de conteúdo. Dê só uma olhada. O Vasco não pode jogar tão mal dentro de São Januário como foi contra o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, o Jair Ventura, que é um bom treinador, que inclusive fez uma mudança tática no segundo tempo muito boa, marcando o esforço e matou o Vasco. Mas assim, o time do Vasco tem mais qualidade, estava dentro de São Januário, com 20 mil pessoas, faz um primeiro tempo onde toma um gol aos 3 minutos, numa falha ali de marcação muito fraca do Maicon e do Lucas Piton, que ficam olhando o Edson Carioca passar, e o Vasco toma o gol aos 3 minutos. Aí novamente, você tem que correr atrás do resultado. Ainda bem que o Vasco, logo depois do gol, acordou. Teve 4 grandes chances ali criadas, o Paê conseguiu fazer o gol, inclusive foi a melhor partida do Paê nas últimas que ele vem fazendo, chamando a responsabilidade, e o primeiro tempo ficou realmente essa trocação. Não foi o primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo razoável. Agora, o segundo tempo do Vasco é terrível, fraco tecnicamente, fraco nas ideias, pobre, de lançamentos longos, nessa marcação curta que o Juventude conseguia fazer em cima do Sforza. O Vasco agora está com o Rafael Paiva fazendo a mesma coisa que o Diniz faz, que é sair do goleiro, e não tem dado certo. Não tem dado certo essa saída curta. O Vasco está usando e abusando dessa saída curta e errando o tempo inteiro. Isso precisa ser corrigido. Então, para mim, o segundo tempo do Vasco foi terrível, e o Vasco só não perdeu por conta do goleiro que ele tem, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, Léo Jardim. Fez defesas absurdas no segundo tempo. O Juventude poderia ter vencido a partida, e no momento que o Vasco estava ameaçando ali a agredir um pouco, o Souza vai lá e dá uma tesoura no jogador do Juventude e acaba sendo expulso, e aí acaba totalmente... Sem discussão, não tem nem discussão. Então, assim, repito, eu vou entender contra o Palmeiras, vou entender contra o Atlético Mineiro, vou entender contra o Cruzeiro, vou entender contra o Flamengo. Contra o Juventude em casa, o Vasco precisa jogar melhor. Isso eu não vou entender. Ô, Vene Casagrande, tem um ponto, todo time tem pontos de luz, né? São personagens que são extremamente importantes. E aí, quando esse personagem não está ou não vai tão bem, o time muda bastante. Eu sempre identifiquei esse personagem desde o ano passado como o Lucas Piton. O Piton é um cara extremamente importante. E determinamos aqui juntos que no ano passado foi o jogador mais regular da temporada. O Piton joga de ponta a ponta bem o campeonato, né? Mas tem alguns jogos que eu vejo que o Piton tá vibrando um pouco abaixo do que a gente vê, do que a gente espera. Gente, o que é super natural. Porque eles se cansam, alguma coisa acontece, eles têm a família, enfim, um monte de coisa, né? Eu acho muito fisicamente também, a gente tá chegando aí no final da temporada. Mas é estranho porque ele é tão regular que a gente, quando vê o Piton não jogando tão bem, a gente acha estranho. E veja como que o Vasco depende bastante do brilho dele, né? Até para aquela dobradinha ali com o Verratti, a gente tá vendo ele subir um pouco menos. Como ele é importante pro Vasco, né, Venê? Concordo com você, de fato ele caiu muito de produção. Muito não vou utilizar a palavra muito. Ele caiu de produção, por quê? Porque a gente sabe que ele pode entregar mais, é um jogador extremamente irregular.
Só que a gente tem que levar em consideração que é um ser humano. Eu até brinco, se o Messi e o Cristiano Ronaldo eles vivem uma má fase, porque o Lucas Piton não pode viver uma má fase. E a gente precisa levar em consideração o lado também fora das quatro linhas. Eu não sei se está acontecendo algo. Por exemplo, no Flamengo, o Eric Pulgar está passando por um problema extremamente delicado, pessoalmente falando. E isso pode ter feito o rendimento dele cair. A irmã dele foi diagnosticada com depressão. Então, assim, isso, querendo ou não, pode afetar o lado mental do atleta. O Lucas Piton, ele pode estar vivendo algo pessoal ele também. Ele teve filho recentemente, né? Aí, isso pode ser levado em consideração. Pode ter acontecendo em relação a isso. E de fato, a gente brinca, ele pode estar dormindo menos. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Mas a gente é pago para analisar. E, de fato, o Lucas Piton não está entregando aquilo que ele pode entregar e que ele já entregou outrora com a camisa do Vasco da Gama. É um jogador extremamente importante. E o reserva imediato dele é o Vitor Luiz. Querendo ou não, pode dar conta do recado, mas não está no mesmo nível do Lucas Piton. Inclusive, o Lucas Piton merecia ser convocado para a seleção brasileira. É verdade. É nenhum absurdo a gente está falando isso. aí só de 3 jogos que ele não está performando. 3 jogos é 1 semana e meia no futebol. 1 semana se bobear. Esse jogo, o jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo anterior. Qual foi Atlético Paranaense contra o também, Atlético Paranaense. De resto, ele é o Piton que a gente conhece. Né? Ele não tá 7 assistências e 6 gols. É o segundo jogador que mais participa de gols. Olha isso, um lateral. Ele não está fazendo péssima partida ao ponto de, por exemplo, ser vaiado. Não. É porque, de fato, mas ele caiu é tão um importante que qualquer coisinha que a gente já repara. Agora, Pedrosa, eu quero saber a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o vascaíno vai assistir Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo? Não só o vascaíno, o povo brasileiro. O craque tem que jogar junto. Eu também quero saber. Você não sabe? Porque assim, se você empatando em São Januário, em 1-1 com o Juventude, com a força de sua torcida, num jogo em que o Vasco fazia um segundo tempo terrível tecnicamente, sem controle de bola, sem criatividade, sem conseguir passar a bola pelo meio, como esses jogadores conseguem fazer, e você não coloca o Payet e o Coutinho juntos, eu não sei quando o Rafael Paiva vai fazer. Para mim faltou coragem dele, faltou a ousadia necessária para ele poder colocar esses dois jogadores juntos. Porque quando ele tira o Payet e coloca o Coutinho, ou tira o Coutinho e coloca o Payet, são por 2 motivos. Ou tá cansado ou tá mal. O Payet não estava cansado e o Payet estava jogando bem. Verdade. Então você tinha uma oportunidade ali de colocar a criatividade em campo. Poderia ter tirado o Sforza, que estava muito mal, e ter sido um pouco mais ousado, deixava o Hugo Moura mais nessa proteção. Ou poderia, por exemplo, ter tirado o próprio Lucas Piton, que estava mal e o Leandrinho já estava no jogo, colocava o Leandrinho como lateral e tirava o Lucas Piton e colocava o Coutinho nessa posição do lado esquerdo, invertendo com o Payet. E ele não fez isso. Então, assim, para mim é um desperdício muito grande esses dois jogadores não atuarem juntos, nem que sejam 10, 15 minutos pra gente ver isso acontecendo. O Vasco tem um gasto de mais de 2 milhões de reais com esses jogadores por mês. Pra mim é um desperdício de talento, é um desperdício de dinheiro quando você opta por não colocar Payet e Coutinho juntos. Ah, Pedrosa, mas e a questão defensiva? Você tem como se proteger com a bola. Porque um time como o Vasco, que necessita de qualidade, tem que ficar com a bola. O jogo está muito transicional, então fica com a bola. Dá criatividade para o seu time e qualidade. O que não pode é a gente ter 2 jogadores de alto calibre, eu já falei aqui 1000 vezes, o Coutinho não é veterano para poder ficar dando essa desculpa, o Payet sim é veterano, mas o Payet estava bem e poderia ter colocado o Coutinho. O Vasco tem 2 jogadores de alto calibre. Eles não vão jogar juntos? Eu não consigo entender. Isso aí, família vascaína. O Pedrinho, presidente do Vasco, está cobrando desempenho do Rafael Paiva. Alô, Rafael Paiva. Tudo bem, né? Você está fazendo o time do Vasco crescer cada vez mais, gradativamente. Só que o torcedor quer algo mais. E tá faltando. Era pro Vasco ter vencido do Juventude dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. É inadmissível o Vasco sair no empate com o Juventude. Seria 3 pontos certos ali para alavancar ainda mais no Campeonato Brasileiro, em busca de uma Sul-Americana, em busca de uma eventual Libertadores. Né? O Vasco tá vivo ainda na Copa do Brasil, vai decidir com o apoio, né, do nosso torcedor. Só que o Vasco está em declínio. O Vasco não vem jogando bom futebol. Vamos torcer para que o Vasco consiga dar a volta por cima, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. É muito importante. E é claro, quero aqui trazer um grande conteúdo, né? Dizendo que o Felipe Coutinho e o Payet podem iniciar de titulares no próximo jogo do Vasco. Eu acho que o Rafael Paiva tinha que arrumar um esquema, colocava ali três volantes para dar uma sustentabilidade maior, né? Porque esses 2 jogadores aí tem que jogar juntos. Craques tem que jogar juntos. Essa que é a verdade. Não tem outra.
O Vasco tem que ter Coutinho e Paê jogando juntos, né? Para que o futebol de ambos possa evoluir cada vez mais. E quem só tem a ganhar o Paê lá na frente é o próprio torcedor do Vasco. Então é isso, galera. Gostaram desse monte de conteúdo? Lembrando, se vocês quiserem fazer uma fezinha, vou deixar o link aqui, né, do meu código promocional da 1xBet. Corram lá. Quinta-feira tem jogo da Seleção Brasileira, tem Champions League, tem diversos jogos, tem jogo de basquete, jogo de futsal. Então não perca essa oportunidade. Façam a fezinha de vocês usando o meu código promocional, que vocês terão 100% de bônus no primeiro depósito. Olha só que maravilha. É muita coisa boa aqui no canal. Então se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.